Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselho as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, juntos mais uma vez com a graça do nosso Senhor, com a palavra de Deus na mão, as sagradas escrituras, para que o Senhor nos mostre o que Ele tem para nós nesse dia de hoje. Jesus, sempre inteligentíssimo, inspirado pelo Espírito Santo, dá respostas que desconcertam aqueles que querem armar um laço. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, de 13 a 17. E lá fala assim: tributo a César. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em algumas palavras. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhe Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe e ele perguntou: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiraram-se dele. Amém? Meus irmãos, olha como que Jesus sempre era rodeado daqueles povos, daqueles chefes, doutores da lei, dos fariseus, que se acharam que eram os caras da época, e na época eles até eram mesmo, só não conseguiam entender que Jesus era o Messias. Onde eles tentavam procurar prender Jesus de todas as maneiras, mas eles temiam o povo, porque entendiam que falava a respeito dele, dos profetas que foram enviados, que ele era aquele que foi enviado. Eles conseguiram entender a parábola. E hoje, de novo, Jesus caminhando ali, chega diante de alguns fariseus e herodianos para tentar armar uma emboscada com Jesus com palavras. Irmãos, Jesus, sempre inspirado pelo Espírito Santo, ele usava das palavras para adentrar o coração daquele povo, daqueles homens que tentavam aprender em algumas palavras. Mas eles falam uma coisa aqui que é muito certa. Mestre, sabemos que é sincero e não lisonjeias a ninguém, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Isso é uma grande verdade. Eles não estão falando mentira. Jesus olha o coração. Jesus não olha as aparências. E ele tentando, conversando com Jesus, se falasse que era assim, tinha que pagar o imposto a César ali, aquele povo todo iria revoltar. Está aí um mestre que só olha as coisas da terra. E se ele fala que sim, se ele fala que não, aí César está indo contra você. Esse Messias está indo contra você. Irmão, então tudo ali Jesus usou aquelas palavras contra eles mesmos. Mas de uma maneira que a gente tem que entender para nós o que é de Deus. Porque Jesus fala: me mostrai uma moeda. Dai a César o que é de César. Então tem que pagar sim. Jesus nunca foi contra as leis. Olha que interessante. Aquela lei de César era sim para andar segundo a lei da época. Tinha que pagar o imposto, mesmo contrariado, mesmo aquele juro abusivo que eles cobravam. Era necessário pagar. Mas Jesus pega e fala: dê a Deus o que é de Deus. Irmão, mesmo aqueles homens tentando aprender Jesus, capturá-lo em algumas palavras, Jesus olhando para eles fala: vocês, a vida de vocês, de quem que é? O que vocês têm daquilo que Deus criou desde o início foi a sua imagem. Então devolve a sua imagem para Deus, que é a coisa mais bela que Ele fez. Jesus falando para eles: dê a Deus a sua mentalidade, o seu corpo, o teu ser, o teu coração para Deus. E eles não conseguiram entender. Jesus olha para aqueles homens e fala para eles: Deus quer vocês. A imagem e semelhança de vocês é de Deus. O que é de César, dê a César. Paga o imposto que ele pede.
mas o seu coração, a sua vontade, a sua vida, dê para Deus, a sua alma, devolve para Ele. Irmão, Jesus surpreende aqueles homens de uma tal maneira que eles ficaram admirados. Aqueles homens olhavam para Jesus, mas que homem que é esse? Como assim? Nós tentando surpreender em algumas palavras e ele começa a falar contra nós aquilo que é certo. Irmão, não tinha como pegar o Jesus nas palavras. 100% Deus e 100% homem, 100% inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o advogado que falava em Jesus Cristo, aquele que mostrava o certo de ser falado. Ninguém conseguia prender Jesus Cristo nas palavras. Irmãos, e trazendo para nós, como que está a nossa entrega? Como que está aquilo que é de Deus para nós devolvermos para Deus? Se a gente olhar dentro de nós, o que nós temos hoje para oferecer? Falar, Senhor, leva o que é seu. Os nossos olhos, a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente se olha, os nossos pensamentos. Jesus pede para mim e para você hoje. Devolve para Deus aquilo que é de Deus. A imagem e semelhança que Ele fez, vocês, devolve para Ele. Irmão, não o pecado. Jesus ama o pecador, mas não o pecado. Ele pede para mim e para você hoje, devolve. Devolve tudo o que você tem. Devolve a sua imagem, devolve a sua dignidade, devolve o seu amor que Ele te amou para Ele. Devolve toda a sua vida para o Senhor. Irmãos, nós vamos sentir que o Senhor não quer nos perder. Ele quer de todas as maneiras estar junto comigo e com você. Por isso que Ele fala para nós hoje, dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, como que está a nossa vida? Se a gente olhar hoje o nosso grau de santidade, será que nós temos santidade para devolver para Jesus? Como que está o nosso coração, a nossa vaidade, a nossa prepotência? Temos que orar cada dia mais pedindo esse Espírito Santo de sabedoria, esse Espírito Santo de discernimento, de entendimento, para que Ele venha nos mostrar o caminho da santidade cada dia mais, para devolvermos aquilo limpo para o Senhor. E assim nós vamos ver as graças, o amor de Deus cada vez mais pleno em nós, para que quando nós subirmos à vida eterna, devolvemos aquilo que é dele, imagem e semelhança de Deus, não uma imagem desfigurada, machucada. Às vezes é até assim, porque Deus não vê as aparências, Ele vê o coração do ser humano. Que Deus possa te olhar você hoje com os olhos dele e vendo a dignidade que você tem dentro de você. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um longo e abençoado dia para todos nós. Amém. E até a próxima.